Olá, sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite para todo mundo. Estamos começando a aula 2 de aquecimento da nossa jornada, que eu já vou falar daqui a pouquinho como vai funcionar essa jornada. Eu vou falar das datas, o que você tem que fazer para participar. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, já vai compartilhando essa live com todos os seus contatos. Tem convidado hoje aqui, então aproveite, compartilhe essa live com todos os seus amigos. Já sabe quem é o convidado, né? Hoje nós vamos falar com o fisioterapeuta e bioalinhador Fábio Junqueira. Vocês vão saber da história dele, da experiência dele com o bioalinhamento, como que era antes, como que está sendo agora. Enfim, você que é terapeuta, você que é profissional da área da saúde, imperdível essa live. Então faz o seguinte, antes da gente chamar o Fábio aqui para ter essa conversa conosco, na verdade, olha, já vou preparando vocês, não vai ser só uma live. É uma verdadeira aula. Então vamos chamar aqui de aula 2 de aquecimento da nossa jornada que vai acontecer entre os dias 1º e 8 de maio. Então, compartilhe essa live com seus contatos. E ó, detalhe, como que eu faço para me inscrever na jornada de Adalto e Adailton, que vai ser totalmente online e 100% gratuito? Como é que faz para se inscrever? Simples, nós simplificamos a vida de vocês. Você vai fazer o seguinte, assim que terminar essa live, você vai lá na nossa bio, lá na descrição, tem lá Adalto e Adailton, criadores do método bioalinhamento, enfim, tem umas descrições lá, tem um link. Clica naquele link lá que pronto, está feita a sua inscrição. Você vai ser encaminhado para um grupo no WhatsApp e é por lá que nós mandaremos os links para você assistir gratuitamente a nossa jornada. E sabe como que é o nome da jornada? Você vai, na verdade, descomplicar. Você vai saber o que é preciso ser feito para descomplicar o tratamento dos seus pacientes. Olha só, se você... E por que chama descomplicando o tratamento dos seus pacientes? Sabe por quê? Porque eu já passei por isso, a Dailton já passou por isso, de ter um paciente que não responde à metodologia que aplicava, ter um paciente que não responde aos protocolos, não responde àquilo que eu aprendi na faculdade. Um monte de gente respondeu ao tratamento, um monte de gente teve o resultado que foi buscar, mas muitos pacientes não tinham o resultado que iam buscar. E nós, como profissionais da área da saúde, a gente ficava frustrado. A gente ficava se perguntando onde é que eu estou errando. Mas na verdade não havia um erro. Na verdade havia falta de conhecimento. Porque a gente estava tratando dos sintomas apenas. E isso só não basta. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa jornada Descomplicando o Tratamento dos Seus Pacientes. Porque nós já sentimos tudo isso na pele. E o que nós fizemos? Descomplicamos. E detalhe, a gente vai ensinar vocês a descobrir a raiz dos sintomas. Nós vamos levar vocês o que tem por trás dos sintomas, a enxergar e como também desenvolver uma estrutura de sessão para que tenha os melhores resultados possíveis. Tudo isso em uma semana muito especial. Por isso que se chama Descomplicando o Tratamento dos Seus Pacientes. Seguinte, hora então de compartilhar essa live com todos os seus contatos, não é só com amigos, não é só com seus colegas profissionais da área da saúde, com todos os seus contatos. Porque essa live é uma live aula, é a segunda aula da semana de aquecimento. E na semana em que nós vamos realizar toda essa jornada com você, aí nós queremos que você já esteja dentro desse ambiente onde, sim, é possível com uma ou duas sessões estimular o organismo e ter resultados incríveis, como a nossa convidada ontem, a Giselma, falou para vocês. Quem assistiu aqui? Quem está aqui hoje? Quero saber então, antes de eu chamar o Fábio. Quem está aqui hoje que assistiu a live de ontem? Dá um oizinho aí, diz eu, ou dá um coraçãozinho, eu vou saber que assistiu, ou uma palminha, faz uma reação aqui, que aí eu já vou ficar sabendo. Quem estava aqui na live de ontem? Opa, olha lá, ó. O Ana já se manifestou aqui, o pessoal está entrando ainda, o pessoal, então vai compartilhando.
A Ana, inclusive, falando, foi incrível. Libertina também, Tereza. Massa, que legal, que legal. Super legal. Então, olha só, vou fazer o seguinte, não vou deixar vocês esperando não, e nem o nosso convidado aqui, o Fábio Junqueira, fisioterapeuta top. Vocês vão conhecê-lo, a história dele, um paizão, um marido bacana, eu conheço toda a família dele. Então vamos lá, deixa eu dar um oi para ele aqui, que ele já vai estar conosco aqui dentro. Deixa eu buscar ele aqui. Cadê ele? Opa, acho que já está aqui. Não, não está aqui. Opa, cadê o Fábio? Pera aí, Fábio. Ah, deixa eu te achar aqui. Fábio. Tá Silvia Junqueira. Vamos lá. Cadê? Entrar ao vivo. Beleza. Deixa aí que você entra comigo aqui ao vivo. O Fábio, se eu não me engano, é de Mato Grosso. Vou confirmar com ele aqui. Vamos ver se eu não estou errando. E o pessoal mandando coraçãozinho aí, que bacana. Acho que. Ah, a câmera virou, eu acho, Fábio. Aê! Muito bem. Muito bem-vindo, Fábio. Tudo jóia? E aí? Beleza. Locutor de rádio e fisioterapeuta. Opa, acho que deu uma travadinha, Fábio. Não sei se é o meu, se é o teu. Pessoal que está nos Não, assistindo aqui. Opa, voltou. Voltou. não, na verdade é porque na hora que eu entrei ao vivo, o fone saiu. Acontece. Isso é para o pessoal É, ver que está ao vivo mesmo. é porque eu falei assim que teve uma outra vez que a gente fez a live, eu acho que por conta de eu estar com o fone ou sem o fone, eu não lembro, ele tava dando eco, tava Ah, dando tá, beleza. microfonia. Aham. Aí eu acho que com o fone é melhor. Beleza, ótimo. Estou te escutando perfeitamente aqui. Por isso que eu até falei, tá parecendo um locutor de rádio. Eita, Você está Lele. fazendo algum Boa tipo de noite. programação aí na TV, na rádio local? Fábio, tá com a voz forte. Bacana. Ai, Fábio, olha, sempre divertido. de antemão, muito obrigado pelo seu aceite de estar aqui conosco, enfim. E conta aqui pra gente, eu sei. Conta aqui pro pessoal. Vou deixar você se apresentar, né? Deixa eu ver se eu acertei. É de Pontes Lacerda? Pontes e Era, Lacerda, né? era. É isso? Agora Era? eu tô em Opa! Sorocaba, Opa! Virou aqui do estado de São Paulo. Estamos perto, então. do ladinho Relativamente aqui. perto. Que Sim. bacana! Conta então, É. então conta aqui pro pessoal. Se apresente, por favor. Tem bastante gente que vai assistir essa live depois. Eu sei que a sua história é incrível, por isso que a gente te chamou. E então se apresente aqui, por favor. Fica à vontade. Boa. Boa noite para todo mundo, né? Agradecer o convite de vocês dois, sempre nos alegrando com as brincadeiras, a forma de abordar e é um carinho muito grande estar aceitando esse convite, claro, para que a gente possa falar a respeito dessa técnica que realmente me encantou, né? Eu sou fisioterapeuta formado já há 20 anos. E eu sempre busquei, assim como você disse, a questão da resolução do paciente, fazer as técnicas que a gente aprende na faculdade e não ver um resultado fantástico, ou até mesmo o que a gente espera, né, do paciente melhorar e não ter recidivas. Mas, e aí nessa história toda eu fui buscando coisas diferentes. Na, Assim que eu saí da faculdade, eu conheci o método self-healing, que é de basicamente cinesioterapia, né? Mas Uhum. com uma abordagem muito diferente do habitual. O próprio nome eu acho que já deixa a gente, né, assim com um ponto de interrogação, self-healing, né? Como E aí? assim? E essa questão da autocura mesmo, que eu acho que de berço, porque meus pais sempre falaram, né, da questão do quanto o nosso corpo ele é mágico, né, que ele se Uhum. recupera e tudo, mas trazendo essa questão desse viés, aonde a gente tem uma dor
física ou emocional, ou a dor emocional acaba trazendo a física, o que a gente sabe que na maioria das vezes, praticamente quase 100% é isso que acontece. Pois Eu é. fui fazer um curso online de um congresso internacional. E aí, nesse curso, eu buscando terapias alternativas, coisas diferentes do habitual. Conheci uma professora e aí fui fazer o curso em Curitiba e lá eu conheci algumas meninas que eu falei que eu gostava, né, dessa linha. Aí falei para elas que eu estava pensando em fazer leitura biológica e Uhum. fazer medicina germânica. Aí elas falaram, olha, tem dois meninos aí que estão fazendo um curso que é top, eu acho que você devia fazer. E aí eu fui procurar saber o que e quem eram, né? Quem é essa turma Fui aí? e já na primeira aula foi transformador, porque assim, uma coisa muito peculiar é que, como eu já estava em Curitiba, eu Uhum. quis fazer o curso em Curitiba, né? Ah, é E mesmo? Lembrei da história, de umas histórias particulares. Continua. eu fiz a primeira aula e aí eu falei, né, pro pessoal, falei, olha, tá um pouco difícil de eu voltar para Curitiba, né, nesse tempo das disciplinas, eu queria ver se tem possibilidade de fazer em São Paulo. Aí eles falaram, olha, então assiste a primeira aula em Curitiba, já que você está, né, matriculado e Aham. tudo, você não vai perder, depois você vai para São Paulo. Aí eu fui e na primeira aula a gente já teve uma resolução de DHS lá que foi assim, cara, se você tá com dúvida Verdade. de alguma coisa, eu vou te mostrar que o negócio é top mesmo, né? Vai um tapa na cara no bom sentido, né? Tapa na cara assim, né? O impacto, né? Para falar do impacto, não. E, e foi muito legal, porque assim, se não me engano, o problema que ela tinha era um problema de visão. E eu tenho um problema na minha visão, né? Eu tenho 10% da visão direita. Caiu de lá para cá, né? Covid Ah, e tudo aham. mais. Certo. Mas ela, na aula, né, você explicando o que era o DHS, como que isso poderia acontecer, ela teve aquele boom, né? Descobriu o que que era e faz sentido e é isso, e agora eu sei por que que meu olho tá assim e tal. E aí todo mundo chocado dentro da sala de aula. Foi, eu lembro, olha, tô lembrando certinho agora. Eu não lembrava desses detalhes, Fábio. Que bacana. E aí ela explicando direitinho aonde que estava o filho, né, que estava envolvido o filho, o que que aconteceu, e ela fazia assim, né, Aham. direcionando pro olho que estava com problema e tal. Aí a gente teve que dar um intervalo ali, né? Foi. E eu, meu Deus, cara, esse negócio é muito doido. E Ai, que assim, maravilha. me apaixonei, porque depois, em São Paulo, São Paulo? tiveram outras situações, né? Um casal top demais, farmacêuticos, né? Sim. E eu acho que Nossa, na veio o nome terceira na ou quarta cabeça. aula, Ela era japonesa, né? isso, Nossa, mais ou menos. Mas eu é, sei que ele falando assim que vou contar, gente, pode não contar, lembro o nome, então tá pode tudo contar. bem. É. Na aula estava explicando sobre os pontos que a gente estimula na cabeça. E aí ele contou assim que a esposa tinha um problema de intestino preso e tal. E ela deitou no colo dele para descansar, né? E ele começou a estimular o ponto que estava relacionado com o intestino. E Aham. aí ele fazendo, ela começou a bocejar e ele achou interessante o negócio, ele foi E fazendo. mandou Então ver. assim, se são 2 minutos, ele ficou uns 5 minutos ali estimulando o ponto. Aí ela falando assim, não, agora você deixa que eu conto. Ela falou assim que ela foi no banheiro, acho que uns 5 dias seguidos, né? Ela falou assim, o que eu não Olha fiz isso. em um mês e meio, eu fiz tudo num dia Tudo só. foi. E ela falando, né, Rapaz. da questão da sensação que ela teve depois, né? Essa questão que a gente fala de quando você encontra a lesão primária, né? O que que o corpo responde, né? Muita gente sente muito mal, sente muita dor, ou é aquilo libertador, né? Não sente mais nada, nem percebe o que aconteceu. Sim.
e aí a gente vai reforçando, né, a questão dessas dúvidas que a gente fica com relação ao que o curso de vocês mostra, né? A física Legal. quântica, que era uma coisa que eu tive contato muito tempo atrás, antes de entrar na faculdade, mas eu não entendia, não entrava na minha cabeça como que funcionava, o que que era, né? E aí Uhum. você começar a entender que você fala, cara, você vive isso a vida inteira, E você não só não sabia conseguiu que enxergar, né? é. E, cara, assim, ó, eu tenho lido mais, né, a respeito de algumas coisas, vem entrando teorias e alguns livros que vêm surgindo para mim, e é como se eu estivesse voltando para a aula, né? Que A questão da legal. verbalização que você começou falando, e que eu lembro direitinho, assim, né, falar que aquilo que a gente entrega para o paciente nada mais é do que a própria história dele, né? Opa, olha aí! Não é um sintoma, é a sua história. Que massa, a É camiseta. proposital eu estar com a camiseta, Que mas maravilha. hoje eu tava com aquela, eu dou meu 110%, Aham. bora Bora bioalinhar, aliás. eu, Sensacional. Meu ale- armário parece da turma da Mônica. Porque é só uma polo. Hoje que eu, por acaso, eu tô com essa polo azul aqui. Mas é tudo as camisetas, todas as camisetas do bioalinhamento. Aí tem, eu não sei nem quantas, na verdade já perdeu a conta de quantas diferentes são, né? Aham, Mas eu tenho duas de sim. cada, pelo menos. Então, Eu roubei as da Camila pra mim, então tá tudo certo. e vai passar pro Theo depois, né? Com certeza. Tem umas Camila é minha pequenas esposa, agora. gente. Camila é Agora, médica. Camila é a esposa do Fábio, fez o curso também, é médica. Isso, mas Inclusive tem aí o eu ia. depoimento dos dois no Sim. YouTube aqui. A gente tem lá no nosso feed aqui, tem o depoimento do Fábio, tem o depoimento da esposa dele, a Camila. Nossa, sensacional. O de vocês Camila, é muito emocionante, dos dois, viu? é, Demais. o Bruno, o cunhado, estava aqui agora há pouco Ah, também, o Bruno, rindo é aqui verdade, o de eu Bruno contando também. a Olha, história. olha, quem começou? Você? Eu. Foi Fábio assim, fez ó, o eu fiz curso. o Conta aí, curso, Fábio. Conta aí eu para fiz o o pessoal. curso, e aí, né, apaixonado pelo negócio, comecei a atender e os resultados, assim, um atrás do outro, você fala, cara, que legal. O depoimento, né, que é muito É forte, muito assim, forte, é sensacional. Não, é- que eu falo assim, que quando a gente começa a duvidar, a turminha vem e fala assim, cara, por que que você está duvidando, né? E aí eu atendi meu pai, que Exato. provavelmente ele estava com, eu acho que é um carcinoma, alguma coisa, bem aqui assim na região do pescoço, né? E ele nem percebeu, e eu nem estava lembrando que eu tinha atendido ele, sentado de frente para ele assim, veio aquele estalo. Pergunta pro seu pai, né? Nossa. A lesão. Aí eu, pai, mas e a lesão lá e tal? Aí ele foi me mostrar para falar que ia na dermatologista. Aí ele passou o dedo assim na minha frente, e falou, ué. Aí eu falei, pai, não tem nada aí. Naturalmente, assim, mas já, sabe, com aquele nó aqui. Aí a gente Nossa, chorou e Fábio. tudo mais, porque é algo assim que você fala assim, você poder fazer isso pelas pessoas e entender que você pode levar ao caminho, né, da resolução de muitos problemas e sofrimento, né? É, Não só de uma pessoa, mas às vezes da família, de quem está em volta e tudo mais. das pessoas que Mas você aí ama, né? antes um pouco, Camila eu conheci ela e ela estava fazendo o curso de medicina integrativa do Dr. Lair Ribeiro. Então Sim, também uma sim, sim. medicina completamente diferente do que a gente vê convencionalmente, Mais né? abrangente, né? Mas Olha gente, o paciente como ser humano, né? É assim, bacana. não é o remédio, né? São as necessidades que o corpo exigem, né? E necessitam ali, eles vão avaliar isso Uhum, e suplementar para o mais natural possível. E uhum. aí eu comecei a contar para ela, porque eu morava em Minas e ela estava morando em Mato Grosso. Aí eu Aham. comecei a contar para ela, falei, nossa, aconteceu isso, aí o paciente com isso, aí fiz isso, e o paciente falou que melhorou. O paciente mandou um exame, cara, assim, resultado de exame laboratorial. Aí ela, Aham. ô, me passa a apostila. Eu falei, não posso.
Cara, isso é uma questão ética. Eu assinei um contrato, eu não posso passar apostila. Aí ela começou assim, hein, paciente que tem uma dor no pé direito é o quê? Aí eu ia Aí ela lá, fica, falava pra ela, olha, nossa, pode ser tô isso, vendo ela pode ser perguntar aquilo. essas coisas pra você, É. a cara. Aí ela ia conversava com o paciente, nossa, doutor, que interessante. É verdade, tem Faz relação. sentido, né? Amor, o paciente está com o fígado arregaçado aqui, o que que pode ser? Ai, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas Camilo, por que que você está me perguntando tanto, cara? É a história do paciente, eu não estou avaliando. Não, mas é porque aí você me tira a dúvida, passa a apostila. Eu falei, não. Nossa. Ai, te mano mesmo, né? Passa a Na apostila, senão eu não terceira caso com vez, você. é, na terceira vez eu falei para ela, falei, cara, por que que você não faz? Porque assim, você está buscando uma medicina diferente, você tem um perfil diferente, isso daí vai acrescentar muito. Aí ela, cara, isso é foda, né? Eu E falei, mas é porque eu e a não vou. experiência dentro do curso, né, Fábio? A vivência Sim. ali, né? Tudo, né? Eu falei, eu Então, não vou conseguir te passar tudo isso, né? Vai ser uma coisa muito superficial. Aí o dia que não der um resultado positivo, que às vezes, né, alguma coisa emperra, igual você aham, falou agora, aham. tudo que você aplica no paciente, às vezes você não vai fazer. Aí ela foi, Eita, apaixonou foi. e virou defensora da técnica E aí, e falando com todo mundo, e aí depois foi o e insistiu cunhado, pro irmão dela para fazer. Irmão, você tem que fazer, você o vai fazer. E Bruno. ele estava estudando medicina. Exato. Aí fez também. Fez também. Até agora, Família esses de dias, tinha uma amiga bioleadores. aqui, tinha uma amiga deles aqui, né? Aí ele, fala pro meu cunhado aí, biolinhar você. Ela é aquele negócio que você fez comigo aquela vez? É, Falou, opa, mas ele é é, mais top que eu. Faz lá, faz lá. E ela também tá indo para essa linha integrativa, mexe que com o bacana. CDB, né? Não, Medicina é, diferente. é massa, eu falo assim, porque tem muita coisa que ainda, infelizmente, é engessada, né? E engessada, assim, porque dá certo muita coisa, então não se mexe muito. Então não fica abrindo muita coisa, né? Mas a gente tem um momento que a gente encontra pacientes que não se enquadram naquele padrão. E aí a gente começa a se questionar se é a gente que está errando, se tem algo mais grave ou novo como que eu não sei disso, né? Como que não funciona com ele? E além de tudo, na grande maioria das vezes, por a gente não cuidar da causa primária, os sintomas depois de um tempo acabam voltando. E então Sim. assim, melhora, dá aquela, nossa, eu tô curado. Aí passa 6 meses, opa, voltou. Mas voltou por quê, né? Ó, Então, uma experiência minha nesse caso. Eu tinha já feito, acho que umas 4 aulas, e aí eu estava no curso, o meu tio tinha pedido para eu atender ele ah, uns 2 dias antes de eu ir para São Paulo fazer, né, a aula do bioalinhamento. E uhum. aí ele chegou com torcicolo e ele tem hérnia de disco e tal. Não, Fábio, vem aqui, torce aqui, faz aquele negócio lá que teu professor fazia. Eu falei, não, tio, vamos fazer uma coisa diferente? Aí deitei ele, fiz uma manipulação só de tracionar a cervical, né? Para falar Aham. que eu não pus a mão. E falei para ele, tio, o que que aconteceu? Ah, não, então eu cheguei de viagem, aí meu pescoço está muito duro, que não sei o que, tal, não estou conseguindo olhar para o lado. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa assim que deixou o Nossa. senhor estressado? Aí ele já pôs a mão assim e falou, Fábio, eu vou te contar uma coisa, viu? É duro a gente não ser obedecido, que não sei Ah, o quê, porque o ah, meu primo e ele tinham ido viajar e no retorno, como meu tio tem esse problema de hérnia, ele falou, eu não consigo dirigir muito tempo. E ele falou pro meu primo, por favor, né, não chega tarde, porque a gente vai sair cedo e o meu primo chega umas tarde. 4 horas da manhã. Poxa, quase cedo. Meu tio olhou e falou pra mim assim, né? Ele falou, ó, na hora que ele entrou, eu não queria nem olhar. Ah, Aí eu, e ainda assim, né? tcharam! Direção dando lado. Nossa. Eu não queria nem olhar. Porque, nossa, que ver Ó, ele daquele jeito e eu saber que eu ia ter que dirigir. E o pior, como ele teve que vir ai, dirigindo e foi o lado direito,
O E ele, motorista, nossa, o ficou tempo ali do lado inteiro, não dele, podia não olhar queria para a olhar. direita. Não queria olhar. Aquela Nossa, massa de conflito assim só intensa num curto aumentando, período né? de tempo, Nossa. né? Expliquei para ele, falei, ó, foi isso que aconteceu e tal. Fecha os olhos. O senhor pode ver os teus bichinhos lá na chácara? Posso. Quando você acorda de manhã, você abre a janela, você vê o galinho garnizé cantando. Nossa senhora, coisa maravilhosa. Falei, mas você está escutando ele cantar? Tô. Ó, tô vendo até ele falou assim, o galinheiro lá, fazendo a maior bagunça lá, as galinhas, não sei o que e tal. Aham. Eu falei, então, olha para você ver como o senhor tem capacidade de olhar para qualquer lado. O senhor pode escolher, né, tal. Levantou, uai, Fábio, mas que é isso? Mas é isso mesmo? É só isso? Foi, uai, mas o senhor está sentindo alguma coisa? Não. Então não Ah, precisa uma de mais nada. dorzinha assim de leve. Falei, mas vai sumir. Chego eu em São Paulo, tô no meio da aula, o telefone toca. Aí eu olhei, era ele. Fábio do céu, me manda o telefone lá do teu amigo que eu não tô conseguindo olhar pro lado. Eu desliguei o telefone, falei, já comecei a levantar a mão na aula. Falei, pelo amor de Deus, tira uma dúvida. Cara, o que aconteceu? Meu tio assim, assim, e você falou assim, calma, Ah, fica lembrei, lembrei. tranquilo, Foi. né? Ele teve uma conflitólise. Provavelmente ele deve ter visto teu primo de novo. Foi. Você Meu deu, primo o foi lá cenário visitar voltou ele. um pouquinho. Aí, Meu primo foi visitar ele. Aí na hora que o meu primo entrou, ele falou assim, Fábio, pim! mas foi a mesma hora. Bateu o olho no meu primo, o pescoço travou. Mas aí como eu não estava lá e eu ainda não sabia abordar e tudo mais, né? Você me explicou tudo, mas eu falei, como é que eu vou conversar com ele agora, né? Teria como, mas a gente mais pra frente ia Aham, saber. sim, sim. E aí foi uma lição, porque para a gente entender também que não somos nós somos só ali a velhinha que direciona o caminho. Se ele não der um passo à frente, né, Aham. e ressignificar realmente, né, entender, modificar o padrão de pensamento, a Vai recidiva voltar. vai acontecer. É. E Fábio, aí, você. Opa, pode continuar. Pode continuar. são várias outras histórias, assim, né? Que essa questão da gente às vezes duvidar, mas aí você fala, peraí, para. O que está escrito na camiseta, né? A Ana aí acabou de dizer, né? O sintoma é a história. É. Então, assim, não sou eu. Eu não estou deixando de fazer ou de. Claro, assim, a gente pensa assim, eu estou entregando o máximo que eu posso, mas eu posso ir só até aqui. Né? Eu dou meu cento e dez por Isso. cento, Mas o paciente né? também precisa colaborar com a parte que cabe a ele, né? Exato. E aí eu acho que cabe muito mais essa ferramenta que vocês estão dando aí, mastigadinha, né? Que Aham. são as verbalizações. Sim, sim. Porque uma das coisas que a gente entende é que quando você faz o paciente entender, né, qual é o ponto que traz o problema, e ele consegue olhar 2 graus para a lateral, ele modifica toda Aham. essa visão de problema, ele tem uma resolução, ele precisa de continuar no caminho que ele conseguiu enxergar, que trouxe uma sensação diferente. Só que nós temos um padrão. Por que que a zebra, como é que é? Por que que a zebra não tem Porque você não tem gastrite? úlceras. Úlceras. Cara, eu amei esse exemplo. Por quê? Porque nós ficamos revivendo, né? Essa questão do vitimismo, né? É Você querer a demais. atenção do outro, então, ai, eu tô sofrendo ainda, né? É, Nossa, eu opa. quero que o Adalto me atende de novo, como é que eu faço? Ai, Adalto, acho que aquilo lá que você fez em mim não melhorou. Aham. Adaildo, pelo amor de Deus, me atende de novo. Porque, cara, você fala assim, dá o passo para frente, caminha com as próprias Continue, né? pernas, né? Continue. Exato. Porque acontece muito isso, Fábio, da pessoa, ela enxerga. O que que acontece? Você explicou aí perfeitamente. A pessoa, a gente encontra a causa primária para ela poder enxergar. Então, quando ela enxerga, ela passa a ter opções se ela continua naquele caminho que estava ou se ela segue um caminho onde aqui ela tem novos resultados. Só que depende de ações dela também. Assim como aconteceu com
o seu tio. Na hora que ele foi tomando, ele começou a tomar uma ação sem a figura do teu primo. Na hora que ele viu o teu primo, opa, ele não conseguiu continuar naquele cenário que ele estava. Porque aí depende dele, mas ele já não está sem saída, ele tem uma saída. A saída Uhum. dele, nesse caso aí, era olhar para as coisas onde ele sente que está sob controle, ele sente que está tudo bem, que é leve, que ele pode admirar, que, enfim. Mas ele ainda estava ressentido com alguma coisa, né? Então aquilo veio à tona. E eu me lembro certinho, você contando aí que levantou a mão, e desse jeito que você estava falando, o Fábio é muito gente boa. Para quem está assistindo aqui na a live, o Fábio aqui está comigo, é fisioterapeuta. Ele é gente boa demais. Ele fez o curso presencial de bioalinhamento. Então eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e na época eram 6 meses. Tive a Uhum. oportunidade de, durante 7, né, encontros nós estivemos juntos, porque ele fez o primeiro ele fez em Curitiba, ele estava lá, e ele falou, eu posso fazer o primeiro aqui? Prazer. E de cara, o Fábio é mineiro, meu pai é mineiro, e o mineiro, ele é assim, ele te encontra e parece que você conhece ele desde sempre. E ele tem essa fala tranquila, é calmo, é ponderado. Enfim, o Fábio foi uma das pessoas aqui, uma daquelas pessoas que você encontra e a conversa vai longe. A gente foi para almoçar e esse Fábio foi conversando e a gente já sentou junto e almoçamos juntos, eu lembro direitinho. Isso aí. E aí, em São Paulo, já encontramos juntos. E o Fábio, com essa cara, meio rindo assim, desse jeito. Professor, na hora que você começou a contar aí, parece que assim, ó, me levou lá dentro da sala de aula que a gente estava lá em São Paulo. E você desse jeito assim, comentando, professor, ó, tem um negócio aqui que aconteceu, porque ainda não tinha chegado nessa parte. E você, então, obviamente, tinha dúvidas, né? Mas foi bacana que serviu demais de exemplo para uma lição adicional ali para todo mundo da sala. Nossa, foi sensacional. Sim. Uma outra história legal, que também envolve uma pessoa muito querida, muito íntima, e que às vezes a gente tem dificuldade de atender por conta dessa proximidade afetiva e tudo, foi minha mãe. Minha mãe, Olha, ela tinha uma dificuldade muito grande de falar em público. Às vezes, numa roda de pessoas já com um certo convívio, ah, vamos fazer uma oração, alguma coisa, ela é daquelas assim, que ela começa, então vamos lá, né? Então, boa noite todo mundo, eu gostaria de dizer, vocês estão ouvindo alguma coisa ou não? sim. Mas está ouvindo perfeito ou o tom de voz abaixou? Minha Abaixou. mãe é assim, cara. Ah, entendi. Ela começa a Agora que falar, quando vê eu ela vai pensei que tinha dado uma cochichando. falhazinha. Você contando como é que ela Não. faz. E aí Ah, as pessoas eu falavam, não. Olímpia, fala mais alto. E a minha mãe é muito introspectiva, muito tímida, com vários problemas assim mesmo emocionais. E ela começou, eu acho que já a modificar muito depois da gente levar os pacientes para atender no curso. Eu levei minha mãe Ah, ah, e a Carol, se não me engano, Carol Lobo, atendeu ela. E aí falou com a gente a respeito de algumas coisas e tal, meio que em off, né? Até porque é minha certo. mãe, mas isso não quer dizer nada. Mas ela falou, olha, sua mãe precisava de trabalhar algumas coisas tal. E essa questão de capacidade mesmo e se colocar, né? Como ela. Eu fiz um EPASE, porque depois vocês Sim, fizeram o curso do EPASE, e aí a gente foi fazer o curso do EPASE. sim. E aí eu falei para minha mãe, falei, mãe, o que é que acontece e tal, né? Aí ela falou que ela estava indo fazer aula de canto. Só que o professor falava para ela que para ela poder ficar na aula de canto, ela tinha que cantar, porque Ah, ela cochichava. E aí eu falei, mãe, qual que é o problema? Lá, o povo fica escutando. Eu falei, mãe, mas o povo quer escutar, né? E aí eu fiz o EPASE nela. Ela estava na segunda aula, eu acho que de coral.
E o professor falando para ela que tinha que colocar ela numa posição para tentar ouvir a voz dela e tal, e ela ficava meio fora do que eles falam lá, da harmonia, né? Porque ela Certo. não emitia o som, não fazia a voz aparecer. E aí no EPAS eu falei para ela, o que você tá vendo? Aí ela, eu tô vendo eu cantar, eu tô feliz, eu tô com as pessoas que estão comigo e tal. Olha, eu acho que depois do EPASE, uns 2 meses depois, eu não estava lá, eu já estava no Mato Grosso, né? Então a gente, naquele distanciamento total, final de Aham. ano, apresentação do coral, a minha irmã me liga e fala assim, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? A mãe cantou no coral e ela cantou uma música como sozinha, né? Oh, Eu não sei como é que fala solo, lá, mas sei lá. é, Aham. ela cantou uma Ô, música solo. Eu louco. falei, você tá falando brincadeira? Ela, não, é sério, na igreja, a igreja é cheia de gente. Ela cantou. Aí, mais uma vez, a Falou, opa. mineirinha que desaba de chorar pelo resultado que teve, né, o prazer de vivenciar. Nossa, E maravilha muitos demais. outros, Eu acho que essa pacientes que história não da sua mãe eu conseguiam. não conhecia. Eu sabia do Não, seu pai. Não sabia. é, Eu sabia da do seu pai. E, nossa, que eu fico imaginando assim, olha, que privilégio poder levar esse conhecimento, os benefícios desse conhecimento para o pai e para a mãe, em momentos diferentes e sem. E assim, né, foi espontâneo, né, não sim. sem forçação. E eu me lembro de uma coisa, eu quero compartilhar com quem foi. Cara do céu, você escutou? Que Isso é susto! um raio? É um raio, rapaz. Desculpa. Sabe por que eu assustei? Porque deu o relâmpago e já caiu um raio, rapaz. Tá chovendo aqui, começou a chuva. Que susto! Ô louco, rapaz. Meu Deus, que susto. Ah, só perguntar aqui que foi isso. Foi um raio mesmo. Caiu um raio aqui do lado, em algum lugar. Enfim, que susto. Rapaz, fica até gelado agora, assustei. Porque deu um raio e já foi. Mas enfim, quero compartilhar aqui que tem o depoimento do Fábio. E quando a gente foi gravar, eu que fui gravar com o Fábio, terminou um módulo do curso. E eu falei, Fábio, você não faz um. Né, você participa bastante, eu já tinha uma certa intimidade com o Fábio. Eu falei, você não faz um depoimento aqui, né? Se você já atendeu alguém, né? Fala alguma coisa aí. Aí o Fábio foi para frente da câmera, assim como a gente está aqui, foi para frente da câmera, ele começava a falar e dava umas engasgadas assim, mas eu não estava entendendo por quê. Mas era porque ele tinha atendido o pai dele e ele começou a contar a história do pai dele. E ele começava a falar e engasgava, engolia seco e ficava. Aí eu peguei e falei assim, não, Fábio, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar a câmera quieta, conta aqui pra mim, depois a gente Vou grava. desligar a câmera, Vou pode desligar falar a à câmera. vontade. Conta aqui pra mim. E aí eu entrei na frente do Fábio, o Fábio foi contando pra mim. E eu deixei ele contando, contando. Na hora que ele terminou de contar, eu tava já, o Fábio chorou, eu já tava também me derramando ali. Aí eu dei um abraço no Fábio, falei, Fábio, olha, dá uma olhada aqui, veja se ficou. O que você acha? Se eu posso colocar isso aqui, porque eu deixei gravando. E aí ficou aquela lá mesmo. Então tem um depoimento, eu não sei se tem aqui no feed. Se não tiver, eu vou procurar e colocar no feed o depoimento, que é sensacional. O depoimento do Fábio vale muito a pena assistir, porque é emocionante, porque ele cuidando do pai dele foi uma das primeiras experiências, né, Fábio, com o Foi, bioneamento, né? Eu foi. tô rindo aqui de nervoso do E, raio, rapaz. De susto. e o mais gostoso é que depois que você faz, acho que primeira e segunda aula aí, a gente já começa a aplicar, né? A gente não faz um atendimento, mas você já começa a aplicar e você vai entendendo. E o Aham. mais interessante é que quando você coloca à frente da pessoa, né, é como se a gente fizesse um truque de mágica, né? Olha, eu vou Aham. adivinhar a carta que você está pensando. E, na verdade, a pessoa já sabe a carta e tudo mais, ela só não consegue enxergar.
Aí você fala pra ela, é assim, ó. Né? Aham. Exato. Aí ela fala, assim, nossa, tava na minha cara, é igual truque de mágica com baralho mesmo. Tava na minha cara, eu não tava enxergando. Agora que você falou, agora faz sentido, agora eu consigo enxergar isso. É. Uma, uma colega no hospital chegou também com torcicolo. Gente, o que eu mais gosto é torcicolo, porque é assim, ó. Você não É assim, conversa né? 5 minutos com a pessoa e ela sai te chamando de bruxo. A ficha cai muito rápido, né? Vira a página muito rápido daquilo. Assim, a moça chegou pra mim, eu trabalhava no hospital e eu tava na enfermaria. Aí ela chegou falando, Fábio, nossa, cara, a hora que você puder, faz uma massagem aqui e tal. Falei, você não quer resolver isso agora? Ela, não, eu tenho que fazer medicação. Falei, não, vamos conversando então. Aí depois a gente faz uma massagem. Aí eu Aham. falei, o que que aconteceu? Ah, nossa, acho que eu dormi no sofá, travesseiro, alguma coisa. Eu falei, você já dormiu outras vezes? Já. Falei, mas e a dor tá igual? Ela falou, não. Dessa vez foi Ah, diferente. Falei, foi, realmente. O que que aconteceu ontem? Aí ela já olhou pra mim, tipo assim, o que você tá querendo saber, né? Eu falei, daí, não, né? é sério, você ficou Coisa minha, né? estressada com alguma coisa e tal? Ela, então, meu marido ficou com as crianças em tal lugar, não sei o quê. Aí eu liguei, ele falou que não ia poder vir. Falei, ah, tá. E aí você segurou o telefone de que lado? Aí ela, ai, Fábio, larga a mão de ser besta. Eu falei, não, eu tô falando sério. Ela, de cá. Eu falei, de cá, e que lado que você não tá conseguindo virar o pescoço? Fábio, Ah, para com essas Fábio. palhaçadas, não faz isso. Eu falei, mas que lado? De cá. Eu falei, ela mas tem nada a ver. Eu falei, não, não tem. Mas vamos conversar, eu quero só entender o que que é. Então quer dizer que você escutou ele falar com você que ele não ia vir e tal, e aí você dormiu, o pescoço acordou desse jeito, mas você não consegue olhar para esse lado. E o telefone estava desse lado? Então tá. Então agora me fala uma coisa, você pode conversar com seu marido? Posso. Que hora? A hora que eu quiser. Que bom, você pode escutar os elogios que ele te faz? Posso. Que hora? Vai, é só ele me falar, eu estou escutando. Eu falei, que bom, então você é capaz de olhar para ele, para suas crianças, a hora que você quiser e tudo mais, tal, sim. Eu falei, então olha para o lado que ele. Você é bruxo? Eu falei, precisa de fazer alguma coisa, uma massaginha, alguma coisa? Ela, Fábio, o que que você fez? Eu falei, Liberou na hora. nada. Eu não fiz nada. Quem fez foi você. Do mesmo jeito que você Exato. não quis virar o pescoço, agora você quer. Aí Exatamente. depois do trabalho, ela queria porque queria que eu explicasse para ela o que que é que eu tinha feito, porque tinha alguma coisa esquisita ali. Tava muito rápido, muito milagroso. Sim. E Padre comigo, que você Fábio. perguntou para mim Mas se no, você fosse padre, era tá você mais pra. perguntou no, é que antes da gente entrar na live, ele me mandou um áudio, né, falando, ó, Fábio, a gente vai conversar assim e tal. Você tem algum caso, né? Se você já Aham. usou para você, então vários casos. E para mim foi o seguinte, eu passei por uma situação bastante dramática, vivida de forma isolada e impactante, Aham. Olha aí, ó, já tá que me dando trouxe aula. uma hérnia de disco, uma hérnia, Nossa. né, de disco Ninguém merece. L5S1. Então L5S1, para quem já tem uma ideia, né? E foi muito interessante, porque assim, eu tive uma primeira crise e eu fiquei 15 dias na cama. 15 dias mesmo, sem poder levantar, Aham. tomar banho de toalhinha e tudo mais. Passaram-se esses 15 dias, eu comecei a me movimentar e tudo, com muito receio, né? Acho que uns 45 dias, 60 dias aí eu já não estava sentindo e nem estava lembrando do que era. Mas a situação que me causou, de certa maneira, tinha resolvido, estava tudo bem. Um ano depois, a mesma Hum. situação surgiu e eu fui para a cama de novo 10 dias, né? Não. Eu não sabia. Para Ou mim era uma seja, o hernia de disco cenário de que, novo. isso, inevitavelmente é algo que acontece, né? Aham. Mas como assim acontece? Fisioterapeuta que trabalha o corpo, que cuida dos outros pacientes que têm o mesmo problema, que Uhum. vivencia isso todos os dias na clínica, que sabe qual é o mecanismo de lesão, e o meu mecanismo de lesão,
Sabe quando vocês falam assim, nossa, o paciente quebrou a perna escovando o dente? Você fala, bem capaz, Aham. mas acontece, né? Opa. E da mesma forma aconteceu essa hernia de disco comigo, muito antes de eu encontrar o bioalinhamento, mas quando eu fiz a primeira aula, né, que a mulher falou da Sim. visão, eu falei, cara, minha hernia de disco. Eu vou procurar Você... saber o que que é. L5S1. Fui lá na apostila. Na hora que eu bati o olho, Tum! é a mesma coisa das torres gêmeas, assim, ó, né? Desabou tudo. Implodiu, desabou. Aí eu peguei e falei assim, bom, eu tenho dois caminhos. Eu já sei o que que é, eu já vivenciei Aham. isso, eu sei que tem uma modificação estrutural, eu posso sofrer com alguma dor, mas eu não vou passar por essas crises de me deixar de cama mais. E Aham. realmente, eu não fiz cirurgia, eu voltei a jogar bola, eu jogo basquete, Olha. comecei a jogar beach tênis, eu vi os meninos jogando tênis, eu Ah, falava, eu quero aprender, mas aí foi o se squash primeiro. O rendeu. squash apareceu, Aham. aí depois beach tênis, depois umas aulas de tênis. Mas se você falar assim, Fábio, você tem hernia de disco? Eu tenho que pensar para responder. Cara, eu não sei se eu tenho, não. Já surgiu alguma coisa numa ressonância, Po- numa Pode tomografia aí, ter mas como o nome do diagnóstico, mas sintoma de já era. nenhum. Já era. E outra Uau. coisa interessante, como a gente não vive mais, né, o mesmo problema, porque você já ressignificou, a gente tem aquela, né, a linha Uhum. evolutiva, a espiral, você pode passar por situações semelhantes, o seu corpo ele Exato. responde, mas vamos pensar assim, uma martelada no dedo é diferente de uma batidinha assim, né? Aham. Aí quando você Exato. tem aquela batidinha, você fala assim, opa, mas eu sou Então, capaz, né? aham. Dá O para meu continuar posicionamento é seguindo o esse. caminho que eu tô indo. Meu posicionamento é esse agora. Exato. E só não era Então, anteriormente porque é pego de surpresa. Agora já não me pega de surpresa, não. exato, exato. Ê, Fabião. Fábio, olha, E cara, assim, sensacional. Sensacional as suas histórias de vida com o bioalinhamento, as suas histórias com os pacientes, com os seus familiares. Esse levar para a vida mesmo, né? A esposa foi, o cunhado foi para o bioalinhamento, para fazer o curso ser bioalinhador. Isso é sensacional. E levando isso para o pai, para a mãe, para os amigos, para os familiares, para os pacientes, para a sua vida profissional. E vestindo literalmente a camisa do bioalinhamento. Né? e não É é só porque demais. eu tô na live não, viu? E eu É igual eu sei que falei, eu você veste porque você roubei as camisetas da minha da esposa para Camila poder tudo. usar mais vezes durante a semana. E eles, olha, nós fizemos os congressos lá em São Paulo. Os dois sempre estavam com a gente lá, participando de tudo que acontece. É que depois veio a pandemia, deu uma freada nas questões presenciais, né? Mas o Fábio e a Camila, nossa, são uns queridos, um casal nota 10, sensacional. Tem mais um vindo por aí ou não? Não, por enquanto não. Mas Tem o desejo é que venha logo. Ah, então. Então é capaz que faz um paz aí com a Camila e que, que daqui a pouco É, vem o paz no futuro. Beleza, a gente Fábio? colocou, Ah, fez um Instagram como Biocasal, né? Meu e da Camila. isso não, Aí a gente, sensacional. Ah, aproveita, divulga o seu Instagram, pessoal, o Instagram de vocês aqui para o sim, pessoal. né? O meu Instagram é Silva Junqueira, né? E o da Camila é doutora Camila. Camila Geraldelli, doutora Camila Geraldelli. E a gente tem o Biocasal, né? Aham. Biocasal mesmo. Camila e Biocasal Fábio. de Violeta. É sensacional. Não, vocês saíram com esse biocasal lá e o biocasal. É sensacional. Na verdade, vai ter que ser a biofamília, né? Já tem o Bruno, né, que é o cunhado junto, e aí vai. Já tem a família inteira que já vive o bioalinhamento, não fez o curso, mas vive. Então, da mesma forma, então é biofamília já, Fábio. Sim.
Meu irmão é enfermeiro Sensacional. e dentista, né? Aí ele também de Ah, vez em quando tá com um paciente lá, ele me manda, dá Fábio, um... o paciente estava assim, 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 o que que você acha? Aí eu vou, falo para ele vai conversar com o paciente. Ele não viu a linha não, mas ele direciona. Ele Aí já eu falei dá para ele, um... faz o curso, dá para fazer online agora, você não precisa de ir para Aham. São Paulo, né? Aí tá doido. Mas eu fico muito Maravilha. feliz de poder estar aqui, contar a história, que eu acho Nossa, que Fábio, sensacional. eu espero, né, e acredito que seja motivadora para as pessoas que estão aí, É quem não fez que demais, nossa, faça, e é quem já demais. fez que possa aproveitar e praticar. Praticar porque Exatamente. esses ensinamentos aí não pode ficar só na apostila, não. É isso Tem que mesmo. E a transformar essa turma gente, aí. e a gente agradece demais. A gente fica muito feliz de você trazer tudo isso, histórias que eu já não sabia, histórias novas de você com bioalinhamento. Você não sabe o quanto que eu fiquei feliz de ver você vestido com a camisa do bioalinhamento, né? Você fez em qual ano o bioalinhamento? Você se lembra? Eu particularmente não lembro, Fábio. Já tem um tempo. É, também não vou lembrar. Deve Eu ia ser, sei chutar lá, aqui, mas não vou 2000 chutar, e... não. Será que 2017, 18? Acho que 18 por ali, Eu viu? ia chutar 18. Eu acho que Então vamos ficar 18. nesse. Então vamos ficar no São 18. duas, mas eu acho que foi Acho 18 que sim. foi. Acho que por É, aí, porque a gente 2018. foi para o Mato Grosso logo no finalzinho do ano, aí já começou a pandemia. Olha aí, o pessoal colocando aqui, ó, Eu tenho show, ex-alunas aí. Eu dei live aula lá em maravilhosa. Pontes Lacerda, tem Olha que aluna minha aí legal. que eu vi apareceu. Eu pedi para, aí ó, meu irmão chegou agora, faz Que o legal. curso. Pedi para Isso. eles fazerem o curso, porque é um curso livre, né? Sim, sim. É um curso que ele foi inicialmente direcionado, planejado para profissionais da área da saúde e terapeutas. Mas depois nós entendemos que é um curso que, pela didática, pelo jeito que a gente apresenta ele, qualquer pessoa é capaz, porque é um curso de formação, então qualquer pessoa é capaz de começar do zero, mesmo que não tenha intimidade com anatomia, com isso, com aquilo, fisiologia, mas é um curso que dá para começar do zero e finalizar o curso aplicando igualzinho a gente aplica dentro dos nossos atendimentos, tanto presenciais quanto online. E então é um curso direcionado desde pessoas que ainda não iniciaram na área terapêutica, nem para si, até passando por fisioterapeutas, terapeutas, psicólogos, médicos, enfim, é um curso para a Ah, vida. tinha o Cristiano na nossa turma que era da área de Sim, TI, né? da área de TI, Tecnologia de é verdade, informação. é verdade. E, nossa, O legal cara mexe com demais. computador, vai, É mexe com toda assim, computador, vai né? passar a mexer com Normalmente, cérebro. né? É. É o pessoal que mexe mais, que vai para Cartesiano. essa área, bem 2 mais 2 é igual a 4 e tem que ter uma fórmula. Pronto, né? E, enfim. Mas, nossa, que bacana. Até tem gente perguntando aqui, como faço para fazer o curso? Eu vou até aproveitar pelo seguinte: nós estaremos com uma jornada de uma semana. É na semana do dia 1 a 8 de maio. É a jornada Descomplicando o Tratamento dos Seus Pacientes. Por que descomplicando? Porque tem hora que dá um nó. Né? A gente aprende a cuidar dos sintomas e quando fica faltando a origem dos sintomas, vai chegar uma hora que vai dar um nó. Aí você fica perguntando, será que sou eu? Será que eu não estou tendo mais capacidade? Ou será que eu não aprendi? Será que eu... O que eu faço agora? O que eu falo para o meu paciente? Como é que eu faço agora? Né? Enfim, então começa a ficar frustrado com os atendimentos, começa a ficar frustrado com tantas sessões, já não sabe mais o que falar para o paciente, não sabe o que fazer na sessão. Então, jornada, o tratamento dos seus pacientes. Para se inscrever, muito fácil. Vai lá na nossa bio, aqui do Instagram, clica no link que está lá, pronto, está inscrito. Porque você vai cair num grupo do WhatsApp, não precisa ficar preenchendo isso, aquilo, enfim. Você já vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp, está feita a inscrição. E lá a gente vai mostrar a fundo toda essa metodologia que tem fundamentação científica, que vem da neurologia, vem da física quântica em saúde, vem da psicologia transpessoal. Então, tudo isso a gente vai apresentando a fundamentação
E mais do que isso, apresentando também ferramentas para você aplicar durante a semana e ter os seus próprios resultados. Comprovar que sim, dá para ter resultados. Assim como o Fábio estava falando aqui, da questão do torcicolo, às vezes em minutos você vai ou aplicar em você ou aplicar em alguém que está do seu lado aí, que vem com uma queixa e você já vai lá e faz um teste. Um teste que, se você fizer, você nunca mais vai olhar as coisas como eram antes. Né, Fábio? Foi por aí que aconteceu com Sim. você. É. Foi o susto Hein? que você tomou na primeira aula. Foi. Aqui, a Mari colocou assim que onde existe o ser humano pode acontecer o bioalinhamento. Então, só Uau! lembrar, Sensacional. outra coisa muito interessante é que na nossa turma também tinha uma veterinária Isso, e ela Fábio! Olha isso! aplicava bioalinhamento nos animais. Ela fez a Tinha micro, né? gato, Mas cachorro e tudo. ela Isso, falou que ela também conseguiu aplicar o bioalinhamento. Uma coisa interessante que eles falam, né? Assim, que os animais, os domesticados, né? Eles acabam tendo isso. patologias semelhantes aos o que o dono às vezes apresenta, né? De problema. Então, assim, trata um, trata o outro, Exato. né? É isso A mesmo. É isso quântica mesmo. É via de mão dupla. tem possibilidades infinitas, né? É isso mesmo. Fábio, nossa, muito obrigado aqui pela sua disposição, pelo seu tempo aqui, de estar compartilhando comigo, com todos os colegas aqui, com quem está assistindo, as suas experiências, as suas particularidades, mas, sobretudo, compartilhando com outro ser humano é, algo que você fez um bom proveito e vive, né? E veste a camisa. Obrigado mesmo, viu, Fábio? Eu fico feliz sempre pelo Manda convite. um, Tamo aí. Manda um Quando grande precisar, abraço para Camila, um abraço para o Theo. Vocês são especiais mesmo, biofamília. Para nós, vocês são a biofamília. E fico muito feliz de estarem aqui mais perto da gente, então tenho certeza que logo logo, a gente logo, se quem sabe a encontra. gente se encontra. Não, vamos Um fazer disso. Já abraço. fiz um EPAS aqui. Eu quero aproveitar também. Opa, claro, já de Vamos cara aqui, lá. rapidinho. Eu vou aproveitar aqui, fugindo um pouquinho do assunto, de todo o contexto, mas para mandar um beijo especial para minha esposa, que amanhã é aniversário dela, então, Cíntia, te amo. E Já daqui ela a tá pouco já encontro aqui. ela aqui. Eu Ela vi tava aqui, ó. aqui, ó. Ah, peraí. Deixa eu mandar um beijo para ela aqui. Então, feliz aniversário amanhã, felicidades e vamos seguir juntos, né? Vamos, vamos juntos. Sempre. Continuamos, né? Tá aqui até assim, tá até agora assim, agora deixa, né? Então vamos. Bem assim, né? Então, Fabião, beleza, brigadão, viu? E um abraço aí pra família. A gente vai se encontrar rapidinho, hein? Vamos Quem, sim, com certeza. aproveitando, quem gostou da live aqui, igual eu fiz ontem, coraçãozinho, bate palma, alguma manifestação aí que a gente já fica sabendo que aproveitou essa live. Eu avisei, não seria uma live, seria uma aula. Nossa, Fábio, brigadão mesmo, tamo junto e você sabe que você é do coração mesmo, tá? Vocês também estão no nosso coração aqui. Um abração para todo Valeu. mundo, um beijo para todo o pessoal aí que assistiu e que a gente possa sim, né, se encontrar. Eu tô no grupo do Bioalhamento, às vezes não tô tão Pois é, presente tô por ali, lá, mas Fábio. a possibilidade da Mas gente estamos sempre juntos trocar de qualquer figurinha por forma. lá, É tá isso aí. bom? Um abração. E pessoal, então a gente vai finalizando aqui. Aproveita, vai lá na nossa bio. Quem não se inscreveu, clica no link lá para a jornada Descomplicando o Tratamento dos Seus Pacientes, de 1 a 8 de maio. Vai lá, se inscreve agora, garante sua vaga. Valeu, Fabião. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Amanhã tem mais Beijo. live. Valeu. Tchau, Bora. tchau.